Então, nós falamos assim, então, oficialmente, nós iniciamos a nossa atividade com as graças de Deus, sempre, né, envolvidos por esse amor maravilhoso que vem do Pai, por meio desses irmãos que chegam até nós, que muitos chamam de anjo guardião, muitos chamam de tantas coisas, mas é aquele amigão que está perto da gente continuamente, e nós nem damos atenção para eles. Nós fazemos cada coisa que eles devem ficar como eu assim, sem cabelo, carequinha, de tantas preocupações. Mas hoje, para nossa alegria, nós temos a Alessandra, que vai fazer para nós a palestra. Eu sempre digo, aproveitem essa oportunidade, prestem atenção, porque se nós estamos aqui, vamos estar 100% aqui. Prestem atenção na palestra, fixem na Alessandra. Pena que não dá para ter um bate-papo aqui de perguntas e respostas, mas, né, preste atenção, assimilem o conteúdo. Ela vai falar sobre Lázaro, redivivo, de Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Olha só que maravilha. Então, a Alessandra de Joia Viana, que vai nos brindar com essa palestra. A abertura, já estou aqui, o Evangelho, o Sérgio, cadê o Sérgio? Está ali o Sérgio. A mensagem a Laurice, está lá atrás do Sérgio. A prece, o grande Isaac, poderoso na voz, né? E vamos tocando o barco com as vibrações, com Antônio Pierre, nosso irmão de batalhas, de colaborações, inclusive de Isaac, Antônio Pierre e tantos outros lá no Caspage, né? E assim, depois fazemos a prece final. Que Deus nos abençoe. A leitura. Quer usar aqui? Boa noite a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Características da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e virá chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas havereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós não saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Nunca te digas sem tempo para auxiliar. Nunca te digas incapacitado de cooperar nas boas obras. Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do caminho. Nunca te digas entregue às circunstâncias sem disposição para viver. Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de temperamento difícil. Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenha sofrido ingratidão. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assiste do mais alto. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões. Nunca te digas vítimas de acontecimento que, na maioria das vezes, desencadeastes. Nunca te digas sem Deus. Vamos fechando nossos olhos,
um minutinho, vão entrar nessa sintonia e vamos acompanhar essa prece com Isaac. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, muito obrigado pela grande oportunidade de estarmos aqui presente nessa noite maravilhosa. Que possamos ter os corações e as mentes abertas para assimilar tudo aquilo que nos for passado. E que os mentores amigos possam iluminar a nossa palestrante para que ela consiga passar tudo aquilo que ela estudou. Que assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa nossa casa de paz e amor. Como as primeiras semanas do mês, pela diretoria de doutrina, nós temos um livro que sempre nos é dito para a leitura. Esse livro desse mês é o Lázaro Redivivo. Ele está à venda na livraria com 20% de desconto e eu recomendo fortemente a leitura. É um livro que ele se apresenta em contos, são 50 contos diferentes e não é aquela leitura que você vai do início até o fim. Você pode abrir uma página, ler um conto, ler o último conto, depois o primeiro. Mas é um livro muito gostoso de ser lido, muito instrutivo. É um livro leve, ele fala sobre a doutrina, sobre reencarnação, sobre Jesus, sobre Maria, sobre vários assuntos que, para nós que estamos na doutrina espírita, são muito importantes, muito elucidativos e muito que nos empurram para frente, né? Nos dando aquela força necessária para a gente conseguir cada vez mais se aprimorar, porque não estamos aqui por acaso, não estamos aqui só porque estamos aqui. Estamos hoje, nesse momento, para o aprendizado espiritual, aquilo que nos faz crescer como seres humanos aqui encarnados. Esse livro tem mensagens maravilhosas, a gente vai abordar algumas na noite de hoje, mas eu recomendo a leitura. E no final, que a gente tem o sempre sorteio, né? Espero que aquele que seja sorteado possa fazer essa leitura bem gostosa. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e, quando a gente fala, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque os nossos ouvidos são os primeiros a escutar aquilo que a gente está falando. E a gente tem aquele compromisso de não só falar, mas de tentar colocar na prática do nosso dia a dia tudo aquilo que a gente fala aqui, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende nessa casa, em todas as quartas-feiras, em todos os cursos. O livro Lázaro Redivivo, ele foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Irmão X. Irmão X é o pseudônimo de Humberto de Campos. Foi um grande escritor da nossa literatura brasileira, enquanto encarnado, e, quando ele desencarnou, ele adotou Irmão X para que ele pudesse transmitir esses livros para todos poderem ler, sem aquela obrigação de usar o nome dele, enquanto encarnado, Humberto de Campos. Chico Xavier dispensa qualquer tipo de apresentação, porque todos já ouviram falar, todos o conhecem, e nós sabemos assim da grande obra que ele fez em toda a sua vida como encarnado de divulgação da doutrina espírita. Isso é importante para a gente, quando a gente vê um vídeo dele no YouTube, assiste uma palestra, lê um livro, relembra de todas as dicas, de todos os conselhos que ele nos deixou enquanto encarnados. Lázaro Redivivo. Todos já ouvimos falar sobre Lázaro, né? Lázaro era um grande amigo de Jesus. E Jesus, enquanto estava pregando o seu evangelho, recebeu um mensageiro de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, dizendo a Jesus que ele havia falecido. Jesus pede para que esse mensageiro volte e diga a Marta e Maria que Lázaro não morreu, mas que em 4 dias ele voltaria para ter com elas e com Lázaro. Ele terminou de fazer a sua viagem, voltou para Betânia, porque Lázaro morava em Betânia, foi até o sepulcro,
viu Lázaro deitado com todas aquelas ataduras mortuárias tão usadas na época e disse: levanta, Lázaro. E Lázaro levantou. Ele sofria de catalepsia ou algum outro tipo de agora me fugiu a palavra, letargia, obrigada, que nós estudamos esses fenômenos físicos que acontecem com nós durante a nossa vida, com alguns médiuns, e Lázaro não havia morrido, ele só dormia. Lázaro se levantou, Jesus pediu que o recolhessem, que o dessem banho, que o alimentassem, e ele assim viveu por mais alguns anos. Ou seja, já um milagre de Jesus, já uma imposição de Jesus levanta Lázaro. A sua vida ainda tem muito para ser vivida, né? A família toda ficou feliz, todo mundo abraçou e compartilhou com Jesus esse renascimento de Lázaro. Falando em renascimento, falando em família, nós nos reportamos sempre à mãe, que a mãe é aquela que nos traz, pelo seu ventre, a essa nova vida que nós temos aqui. É o nosso portal de reencarnação. Falando de ressurreição, nós temos também a história de ressurreição de Jesus, que ele conta nesse livro, no capítulo 12, que se chama Mãe. Maria Madalena, ela foi visitar Jesus no seu sepulcro, e ela, chegando lá, não o encontra. Só encontra aquelas vestes mortuárias, mas Jesus aparece para ela, dizendo que ele havia ressurgido e que ele ainda estava vivo, que ela contasse aos apóstolos. No momento oportuno, ele se mostrou aos apóstolos no caminho de Emaús, do mesmo jeito que ele se mostrou para Saulo de Tarso, nas portas de Damasco. E Saulo de Tarso, desde então, foi o convertido que mais trabalhou pela divulgação do Evangelho do Cristo. Ele até trocou de nome, sendo Paulo de Tarso. Mas teve uma pessoa que dispensou qualquer aparição física de Jesus, qualquer menção que dissesse que ele estava vivo. E essa pessoa foi Maria, sua mãe, porque no fundo do seu coração ela não tinha dúvida alguma de que Jesus vivia. Não vivia mais entre nós materialmente, mas ele vivia espiritualmente no plano espiritual. Eu vou até ler um trecho, porque é um trecho tão lindo que ele descreve aqui no livro. Ele é lindo, ele é suave, ele reporta exatamente, a gente lendo sente acho que o mesmo sentimento que Maria sentia com relação a Jesus. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu, e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele brilhava em sua alma, e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o santuário iluminado de si mesma, em suas orações. Seu filho, seu amor, a sua vida, poderia acaso morrer? E, embora a saudade angustiosa, consagrou-se a fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras, sem morte. A vida continua depois dessa vida. E quando a gente acredita que realmente é só o corpo físico que morre, porque cumpriu a missão pela qual ele foi designado aqui nesse planeta Terra, a gente tem um alívio no coração. Porque quando um ente querido nosso parte pela vontade de Deus, a gente sabe que ali aquela missão foi cumprida. E se nós ainda estamos aqui, é porque temos a nossa parte ainda a ser cumprida. Precisamos estudar mais, precisamos nos aprimorar mais, precisamos nos doar mais, precisamos aprender mais, para chegar o mais próximo possível daquilo que nós nos comprometemos a fazer quando reencarnamos. Porque todos nós temos o nosso plano reencarnatório traçado na espiritualidade. Nós temos o véu do esquecimento para o nosso bem, para que nós não nos lembremos daquilo que nós fizemos, mas que sim
para que nós possamos estar sempre o mais próximo possível do Evangelho do Cristo, de tudo aquilo que ele fez. E assim, aqui continuamos na nossa evolução, orando por aqueles que partiram e tendo a certeza, tendo a fé de que eles estão lá sendo recebidos pelo plano espiritual. E continuarão o seu desenvolvimento até conseguirem, e até nós conseguirmos chegarmos mais perto daquilo que Cristo foi quando passou aqui pela Terra. E nós sempre pedimos, né, ajuda para eles, nós sempre pedimos ajuda para nós. E tem uma outra história nesse livro que é bem interessante. Um benfeitor espiritual recebe, pelo desdobramento do sono, um pupilo. E o pupilo chega lá falando: eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, todos me sabotam, todos fazem com que eu não faça aquilo que eu tenha que fazer, embora eu me esforce. Eu conheço o Evangelho, eu trabalho pelo Evangelho, mas eu não consigo. Todos me atrapalham. Ninguém permite que eu siga o meu caminho. Ninguém faz as coisas como eu gostaria que fossem feitas para que tudo flua da melhor maneira possível. O emissário amorável escutou tudo que o seu pupilo tinha a dizer e voltou para ele. Não chores por dificuldades imaginárias. Nem te refiras a ingratidões inexistentes. Chora por ti mesmo, pela tua escolha individual no caminho da luta. Aí o pupilo parou e pensou: nossa, mas os outros não poderiam me ajudar? Não é assim que funciona. Tudo funciona para que você consiga evoluir, mas você precisa querer evoluir. Não adianta eu querer que você evolua se você não lê, se você não frequenta a casa espírita ou a casa religiosa que mais vai de encontro com aquilo que você acredita. Ninguém aprende a ler se não treina. Ninguém aprende uma profissão se ele não vai lá, não vai à faculdade, não vai fazer os estágios, não vai fazer depois a sua pós-graduação, para poder realmente aplicar tudo aquilo que ele aprendeu. A gente não nasce sabendo. A gente tem noções de algumas coisas, mas nós precisamos do aprendizado, da vontade de ter esse aprendizado e da vontade de colocar tudo isso na prática. Ele pergunta para o pupilo: queres a felicidade, procuras a paz? Comece a apaziguar os próprios desejos de extinguir as paixões inferiores que vibram em você. Vibre de acordo com o Evangelho. Vibre de acordo com aquilo que Jesus te deixou, pela doutrina que escolhestes, pela doutrina que abraçaste, a doutrina espírita. E assim, você conseguirá suprir todos os obstáculos que lhes forem colocados, pela sua vontade, pela sua resignação, pela sua boa vontade de aprender. Mas os meus familiares não me dão o apoio que eu preciso, ele ainda replicava. E o mentor disse: sim, eles dão, mas não dão do modo como você quer, dão do modo como eles podem te ajudar. Faça a sua parte. Ele voltou a dormir, no dia seguinte acordou. Sua mãe vai lhe perguntar: querido, e aí, vamos hoje lá trabalhar com aqueles nossos amigos que estão sempre nos esperando? Ele trabalhava com tuberculosos desamparados. Ele vira para a mãe: não, rispidamente. Aí a mãe já fica meio acanhada. Mas e aos amigos do nosso trabalho espiritual que nos esperam à noite? Diga-lhes que não irei, não tenho vontade. Por aí a gente já vê que toda a conversa que foi te dando no plano espiritual não surtiu o efeito necessário. E que a mãe dele estava ali, pronta para ajudar, pronta para lembrá-lo do que ele precisava fazer, pronta para mostrar para ele: olha, eu estou aqui, eu estou te ajudando, vamos em frente, vamos seguindo, e ele não. Ou seja, a vaidade, o egoísmo e o orgulho, ainda tão fortemente arraigados naquele coração, impediam
de que ele visse a ajuda, de que ele tanto pediu ao mentor e estava lhe sendo prestada pela mãe, ele não estava aceitando. O mentor, aí presente ainda na casa dele, junto com outro emissário que estava junto com ele, disse, num sorriso sereno, deixemo-los. Tentamos ajudá-los com a luz da verdade e do amor, mas preferem esperar pelas trevas da dor e da morte. A ajuda nos vem de inúmeras maneiras. Às vezes é um telefone que toca, uma pessoa que vem te dar um oi, uma mensagem que a gente recebe. Você está parada numa fila do supermercado, uma pessoa vem contar alguma coisa para você. Só de você emprestar o seu ouvido para escutar o que essa pessoa tem a dizer, é tão bom para ela e é tão bom para a gente também. Né? Porque a gente está ajudando desinteressadamente. E às vezes essa pessoa ela está querendo tanto desabafar e você foi ali um emissário de Deus na vida daquela pessoa. E acontece o inverso também. Às vezes estamos em momentos de dificuldade e quantas pessoas vêm, nos dão um abraço, nos dão uma ligação, nos fazem um convite para tomar um café que a gente não estava esperando. Não é tão bom quando isso acontece? Não faz com que nós ficamos felizes de serem lembrados? Que nós possamos lembrar dessas pessoas. A gente sempre tem alguém que está numa dificuldade, que está com alguma necessidade de saúde. Vamos mandar uma mensagem, não custa nada. Olha, eu estou orando por você. O que você precisar, você pode contar comigo. Se não puder estar presencialmente ao teu lado, eu continuo vibrando para que Deus te acolha, para que você tenha a serenidade necessária para vencer esse obstáculo que você está passando. Eu já passei por isso, eu posso te ajudar. É tão bom, né? Quem nunca passou por uma dificuldade de doença na família, uma dificuldade com o filho na escola? Quem nunca? Todos nós já passamos, todos nós passamos por isso todos os dias. E esse acolhimento faz com que a gente tenha mais força. E esse acolhimento é o que Jesus fazia durante todo o período que ele esteve aqui na Terra. Ele só acolhia. Ele só tinha palavras boas, palavras pacienciosas. E esse Senhor, mesmo tendo uma grande mãe ao seu lado, não ouvia o que ela dizia e não ouvia nem o que a espiritualidade lhe dizia. A espiritualidade acolhe. Ela nos acolhe aqui nessa casa quando nós vimos aqui fazer tratamento de passe, quando nós vimos aqui assistir palestras e tomar passe, a espiritualidade está nos acolhendo. Mas nós estamos abertos para receber tudo aquilo que a espiritualidade tem a nos dar? Como que a gente pode fazer isso? Como Maria fez na primeira lição. Ela abria o seu coração a Jesus e não duvidava em momento algum que ele vivia. Ela tinha fé. E como está a nossa fé? Está mais ou menos, está mais para mais, está mais para menos? Como ela está? A nossa fé ela é testada todos os dias, em todos os instantes. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Todo mundo que está aqui está no mesmo nível. Uns um pouquinho mais avançados, uns um pouquinho menos, mas ninguém é perfeito e ninguém é tão mal. Existe a noção do que é certo e do que é errado. Mas como está a nossa fé? Como que eu estou me abrindo para o plano espiritual, para que o meu mentor possa me ajudar? Possa me tirar dessa dificuldade que eu esteja mentalmente? Quando a gente se abre para essa ajuda no passe, quando a gente se abre para essa ajuda vindo participar dos cursos que a casa oferece, nós abrimos um imenso campo para a espiritualidade trabalhar, esse imenso jardim que existe na gente. Essa imensa fonte de sabedoria que nós temos e que precisa ser aproveitada da melhor maneira possível. Mas nós precisamos querer, ter vontade, fazer isso acontecer. Não somente ficar esperando. Jesus, sempre que ele passou, além de acolher, ele sempre praticou a caridade. Em todos os instantes da sua vida. Seja pela palavra, seja pelo acolhimento, seja por uma prece.
E no livro tem um capítulo também que fala sobre a caridade, e ele começa assim, que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. A caridade é muito maior do que a esmola. Às vezes a gente dá um dinheiro para alguém no farol porque, na verdade, a gente quer que aquela pessoa vá embora, porque incomoda. Às vezes a gente dá alguma coisa para alguém, materialmente falando, só para dizer que fez alguma coisa. Mas a caridade é mais que isso. A caridade é você emprestar o seu ouvido para aquela pessoa que estava na fila do supermercado. A caridade é você acolher um parente difícil. A caridade é você ter a paciência com o seu filho quando ele fica teimando com alguma coisa. E que nós, como pais, precisamos ensiná-los. E que nós, como pais, precisamos ter paciência, precisamos ter o Evangelho, precisamos praticar o Evangelho no lar também, para que o nosso lar fique em harmonia, né? Então, a caridade é mais que isso. Não basta a gente apenas entregar materialmente daquilo que nos é supérfluo. A gente precisa entregar aquilo que é mais importante para a gente. A palavra, o acolhimento, um aperto de mão, desinteressadamente. Isso é que é a verdadeira caridade. Existe a caridade material e a caridade moral. Essa caridade moral, que é tão difícil, às vezes, a gente está fazendo, a gente precisa praticar. E quando a gente acolhe, como Jesus fazia, nós estamos praticando a caridade. E nesse capítulo da caridade, tem mais uma historinha que é bem interessante. Tinha um arcebispo em Braga, que ele sempre recebia um fidalgo. E esse fidalgo vinha cheio de ideias da aristocracia de Braga, que eles precisavam ter uma basílica suntuosa para receber os fidalgos de Braga, e que ela deveria ser revestida de ouro, de pedras preciosas, ter em suas paredes os melhores afrescos pintados pelos melhores artistas da cidade, da época. E o pároco ouvia tudo aquilo e ficava, nossa, realmente seria muito interessante a gente ter. Mas ele sabia que tudo aquilo que entrava naquela basílica simples, ele convertia para todas aquelas pessoas que ali iam buscar o necessário para a sua sobrevivência. Muitos iam, às vezes, desnudos, e tudo que ele recebia, ele convertia em roupas, ele convertia em alimentos, ele convertia no que as pessoas mais precisavam. Mas o fidalgo, dentro da sua casta privilegiada, não tinha a ciência dessas necessidades, mas ele sempre ficava instigando o pároco a ter essa basílica maior. Passava-se um mês, passava outro mês, o fidalgo voltava e continuava em cima do arcebispo, desculpa, é o arcebispo de Braga, ele conta. Até que teve um dia que o arcebispo, sem saber mais como fugir das rogativas desse fidalgo em construir essa basílica tão monumental, ele diz assim: eu não sei como atender às exigências de Vossa Senhoria. Quando o diabo tentou Jesus, pediu-lhe para que transformasse pedras em pães. Veja lá que era uma obra meritória que Satanás esperava do divino poder. Mas Vossa Senhoria faz muito pior que o demônio, pois vem reclamar sempre que os pães dos pobres se convertam em pedras. Como fidalgo de Braga, existem muitas pessoas que não têm essa ciência do que ocorre fora ali da sua casta. Talvez ele não tenha culpa, talvez ele não tenha instrução, talvez ele não tenha se dedicado a entender como funcionava aquela pequena paróquia em Braga. Mas é isso que a gente tem que ter em mente. Abrir a nossa mente para que não é só aquilo que a gente vive, que é o que todo mundo vive. Tem gente que vai ter muito mais, tem gente que vai ter muito menos e tem gente que não vai ter nada. Então, a caridade é você dividir o que você tem com os outros. É você poder ajudar. As cestas básicas que são pedidas aqui na casa é uma forma da gente praticar a caridade. A casa atende várias famílias
que vêm aqui aos sábados receber o pão material e levam também junto o pão espiritual. São famílias que têm necessidades materiais. E a casa supre essas necessidades materiais dentro daquilo que lhe é possível. E nós, como casa espírita, precisamos da ajuda de todos. Isso é uma forma de caridade. E existem muitas formas que a gente pode estar fazendo a caridade. No acolhimento, como Jesus fazia. Eu acho que sempre é interessante, quando a gente tem uma dúvida, e eu li em algum livro, mas eu não vou lembrar agora em qual é. Se você tem dúvida de como você vai se comportar em determinada situação, pergunte-se a si mesmo, o que Jesus faria? Ainda nós não vamos conseguir responder 100% como ele faria, mas nós sabemos como ele faria. Então, acho que é um bom termômetro para que nós possamos nos treinar como seres humanos encarnados, como seres em busca da perfeição moral e espiritual, talvez não nessa vida, mas nós estamos nesse caminho porque estamos aqui. Se nós nem quiséssemos trilhar esse caminho, nós não nos daríamos o trabalho de sair de casa, ou de sair do trabalho e vir para cá. A gente ia para casa, ia para algum lugar encontrar os amigos, não que isso não deva ser feito, mas nós, como seres encarnados, estamos aqui, numa casa religiosa, buscando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E isso que é importante. E é aí que a gente precisa trabalhar sempre, orando, sempre agradecendo aquilo que está no nosso caminho, pedindo também a Jesus e à espiritualidade que nos oriente para que nós possamos resolver os nossos embates do dia a dia da melhor maneira possível. E eu peço agora que Jesus continue nos abençoando no decorrer desse trabalho, que vocês tenham um excelente retorno aos vossos lares, que, se possível, leiam esse livro. Ele vai ser sorteado, mas quem tiver a oportunidade de comprar e ler os outros livros do mês também, que são sempre colocados aqui, esquenta o nosso coração, faz a gente acreditar que a gente pode fazer mais do que aquilo que a gente está fazendo. Uma boa noite a todos. Boa noite. E assim, depois desse banquete espiritual que recebemos, vamos abrir os nossos corações, a nossa mente, para todas essas reflexões, em comunhão com o nosso mentor, com os mentores da espiritualidade, que aqui se apresentam durante toda a semana, nos fortalecendo, nos amparando, nos conduzindo no caminho do bem, no caminho de Jesus. Mas, como foi dito nessa explanação, temos essa responsabilidade de enxergarmos esses alertas e procurar, através dele, na nossa conduta no bem, praticar a caridade, como foi dito. Os nossos companheiros, os médiuns, já se preparam para iniciar o passe. E assim, mais uma vez, vamos recebendo essas energias do plano maior, da espiritualidade, que nos fortalecem fisicamente, espiritualmente, fortalece a nossa fé e a nossa esperança no bem, em dias melhores, em sermos melhores, como foi dito, nesse mundo de provas e expiações. Então, do alto, essa energia se condensa na forma de um feixe de luz que penetra no alto de nossa cabeça, no nosso centro de força coronário. Ali, essas energias começam a purificar os nossos pensamentos, as nossas ideias, junto
do nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa. Todo o nosso cérebro se ilumina, essa comunhão com a espiritualidade maior se faz mais presente, os nossos pensamentos, de forma mais clara, o entendimento das palavras do Mestre, dos ensinamentos do Mestre, cada vez mais, dentro de nós, dentro da nossa mente, se consolidam para que aquela pergunta, o que Jesus faria, possamos responder e agir de forma mais clara, como cristãos, como espíritas, como homens de bem. Essas energias agora descem até a altura da nossa garganta, no nosso centro de força laringe. Ali, as nossas cordas vocais são energizadas, são limpas, harmonizadas, para que possamos levar a palavra de carinho, de consolo, de amparo a todos aqueles que nos procuram e que temos contato no nosso dia a dia. Que possamos ser a palavra de concórdia, de amor, de amparo e esperança, a mesma esperança que recebemos aqui, que possamos passar para todos os nossos irmãos a que convivemos diariamente. Agora essa energia, essa luz num tom róseo, atinge, chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, e pulsa como amor, pulsa com energias bondosas de amparo, para que possamos olhar no nosso dia a dia todas as oportunidades que temos de amparo, nos colocando nessa posição de praticar a caridade, porque quando nos doamos para o outro, esquecemos das nossas angústias, dos nossos problemas, dos nossos medos, porque enxergamos no nosso semelhante a forma de nos ligarmos mais intensamente ao Pai, nos ligarmos intensamente a Deus, e assim a alegria se forma dentro de nós. Essa luz, agora num tom esverdeado, chega até a altura do nosso estômago, no nosso centro de força gástrico, e ali ocorre uma asepsia, uma limpeza desse centro de força, aonde as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições que muitas vezes nós criamos e nem acontecem. Essa energia mais densa e pesada se dissipa no planeta e nós nos sentimos já mais leves, corajosos, fortalecidos e com esperança renovada nesse porvir. Essas energias agora, na forma de luz violeta, chega até o esplênico, na altura do nosso básico, esse centro de força responsável pelo todo o nosso sistema circulatório, as nossas hemácias, e ali, como uma asepsia, como uma forma de nos colocar de bem, nos colocar como harmonizados com todo esse universo. As nossas células recebem toda essa energia e assim nos sentimos fortalecidos no nosso dia a dia, fortalecidos em todos os metabolismos do nosso corpo físico, para que nosso
sistema, todo o nosso sistema sanguíneo, respiratório, muscular, possa ficar em harmonia, ficar de forma que essa energia transforme as nossas angústias, nossas mágoas, muitas vezes as nossas doenças físicas, se renovem em nosso perispírito essas energias, essas hemácias, e assim nos sentimos fortalecidos. Essa luz agora passa pelo baixo ventre, no nosso centro de força genésico, e aí sentimos nossa responsabilidade como co-criadores do Pai, para exercer essa criação de forma harmônica. Aqueles que são os nossos tutelados, que possamos transmitir a eles toda essa moral evangélica, transmitir esse ânimo, esses ensinamentos do Cristo. Essa luz agora passa pelos nossos membros inferiores, as nossas pernas, a planta dos nossos pés, sobe novamente até a base da nossa coluna, no centro de força básico. E aí se dividem em espirais luminosas que envolvem a nossa coluna, nos colocando eretos, de pé, harmonizando todo o nosso sistema nervoso central, para que a paciência, a calma, a angelitude, porque nós somos sim filhos do Pai, possam se fazer presentes em todas as nossas ações, que possamos ser instrumentos de paz, de mansuetude, para que dentro de nós e para aqueles que nos cercam. E essas energias novamente se fecham no nosso centro de força coronário. Já fortalecidos, alegres, harmonizados com essa espiritualidade maior, vamos até nossos lares, abrindo portas, janelas, deixando essa luz ali iluminar todos os ambientes, todos aqueles que convivem conosco, recebendo esse bem-estar. Da mesma forma, os nossos ambientes de trabalho, a nossa cidade, o nosso país, o nosso continente e o planeta Terra se envolvem nessas energias do bem, nessas energias de paz, de luz. Assim então, retornamos aqui ao nosso pequeno e belo recanto, e nesse retorno encontramos todos aqueles espíritos amigos, os pretos velhos, os caboclos, os físicos, químicos, biólogos, que em caravana, nesse planeta Terra, passaram pela natureza e ali coletaram dessa natureza todos os eflúvios, todas as energias, e fluidificaram e fluidificam a nossa água, os nossos vasilhames que estão aqui conosco. Se não trouxermos, vamos mentalizar em nossos lares os vasilhames, os recipientes que colocamos as águas. E assim, essas energias, esses eflúvios, são ali colocados para que possamos, durante a semana, ao ingerir esse líquido bendito, sentir esse mesmo bem-estar, esse mesmo frescor, esse mesmo amor que recebemos hoje aqui. E que esse amor, essa energia, esse bem-estar possa ser transferido para as caixas d'água, para os reservatórios, aonde cada recipiente com água, ao ser ingerido esse líquido por espíritos, por
irmãos encarnados que, como nós, estão nesse planeta, possam sentir esse bem-estar, esse lenitivo nas suas dores e nas suas angústias. Assim, agradecidos, então, vamos acompanhando a prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a todos os nossos irmãos espirituais que nos envolvem com tanto carinho, com tanto amor. Agradecer por estar nessa casa bendita, pela leitura do Evangelho, do livro de mensagem, agradecer pelas vibrações, agradecer pelos passes, agradecer pela palestra que sempre edifica, agradecer por tantas e tantas oportunidades. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos envolva e nos fortaleça, hoje e sempre, com as graças de Deus. Não vamos embora não, tem um sorteio de um livro, Lázaro Rede Vivo, é rapidinho, não vai demorar não, até meia-noite eu acabo. Ó, nós temos um recadinho, né? Tem a cesta de Natal, estamos chegando no final do ano, né? Acho que está lá fora, não é isso, Gilberto Ruth? A cesta fica aí fora, não sei como é que está, né? E o kit higiene para a evangelização infanto-juvenil, Gilberto, é isso? Kit higiene da evangelização infanto-juvenil, todos podem doar, chegando no final do ano, sempre há mais necessidades, enfim. E aqueles que vieram pela primeira vez, quem são? Amor em Jesus.